Então, assim, tem o transhumanismo, que é a ideia de substituição dos humanos por robôs, né, uma situação. Nós estamos vendo, inclusive, agora o emprego de robôs no campo de batalha, né? Nós estamos vendo, grandemente pregado pelo Elon Musk, né, que a força de trabalho seja substituída por robôs. Mas até que isso um dia se torne uma realidade, os humanos são necessários, são importantes. Então eu não vejo a curto prazo, na visão geral DG, uma guerra de extermínio onde, por exemplo, acabasse a humanidade. Isso não creio que acontecerá porque não faz sentido atualmente. Poderá haver uma guerra tática, de armas nucleares táticas. Por exemplo, vamos imaginar que a facção europeia resolva atacar a Rússia para provocar. E a facção Israel-Washington diga assim, pode detonar eles que eu não vou nem me mexer. E aí, em 10 minutos, a Europa acaba. O primeiro míssil chega na Europa entre 8 e 10 minutos, o último chega em 22 minutos a Londres. E aí Berlim, Paris, né, Londres, eles provavelmente não escolherão muitos países, só os principais. Né? E algum mais perto, com algum desafeto, como a Polônia. E aí eles resolvem o problema entre eles. Os Estados Unidos não vai se mexer, provavelmente, se as divergências entre as duas facções permanecerem. É uma possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer. É uma possibilidade que vai se tornar mais provável à medida das interações das variáveis. Okay? Mas uma guerra de extermínio global, praticamente, a probabilidade de ocorrência desse evento é muito baixa. E aquela teoria do plano para reduzir para 500 milhões só de... As pedras lá da Geórgia. E aí? É uma intenção que eles tiveram. Só que não foi concretizado, porque esqueceu de combinar com o outro lado. Uma coisa é você fazer um plano, outra coisa é você colocar em prática. Né? Lá nas pedras estava lá, né? Manter a harmonia, diminuir a população para 500 milhões, etc. E as pedras da Geórgia, que tinham esses escritos, foi dinamitada e jogada no chão. Porque tem os DGs, mas tem a resistência. São grupos antagônicos com objetivos distintos. E claro que você pode medir o trabalho da resistência pelos planos DGs que não foram bem sucedidos. Então, uma maneira de você medir o sucesso ou não da resistência, vamos chamar de resistência por falta de outro nome, é ver os planos que os DGs divulgaram de fazer como esse e que até agora não foram concretizados. É uma maneira de observar. Claro que eles têm interesse em diminuir a população mundial, porque eles já deixaram claro, através de várias autoridades, dizendo que eles entendem que o planeta está esgotando seus recursos, existe uma grande parcela de pessoas que, na visão deles, é inservível, etc. Isso é uma intenção. Concretizar, falta combinar com os outros. Sim, é outra história. A gente, a partir do momento que começou a ter uma guerra quente, né, fica essa, diria que até uma certa ansiedade pela terceira guerra, né? Aí olha só como é que são as coisas. Olha como é que pode ocorrer uma programação. À medida que é divulgado através de filmes, Fim do Mundo, 2012, Impacto Profundo, Armagedon, sei lá mais o quê, essa ideia começa a ser inoculada na cabeça das pessoas. Elas começam a pensar nisso. O que acontece com o sistema reticular? Isso é importante para ele. E aí você começa a formar uma massa de pensamento em torno de algo que está sendo sugerido. As pessoas têm... Vamos lá, viu? Quando você olha para a população, o pensamento prevalecente é sempre pensamentos positivos ou negativos? Negativos. Na grande massa. Tanto que tem uma máxima, né, que na mídia, né, notícia boa não dá ibope. Isso. Né? Então, quando você, através de sugestionamento, leva a grande massa a gerar pensamentos negativos que são contrários aos seus melhores interesses, isso é colocado no topo das prioridades. E aí, por aquele sistema de seleção natural, aquilo começa a ser direcionado para o foco das atenções. Nada mais são do que sugestionamentos do sistema para você criar uma realidade que antes não estava formada. E Hollywood cumpre bem esse papel, né? Sim, a varinha mágica. Né?
Varinha sagrada, role, sagrado, wood, madeira. Varinha mágica. Mano, volta, por que aquele filme que tu viu quando tu era um moleque lá tá se concretizando, cara? Se naquela época aquilo ali era só uma ficção. Pô, irmão, é isso. Por quê? É o que o professor acabou de falar, pô. Eles vão inoculando isso na mente das pessoas, no coração, vai tomando e acredito que no momento certo vai acontecendo ali conforme a programação. Walter, quantas vezes veio à sua mente um pensamento que você não sabe de onde veio? Você sente até ele ser meio que estranho a você. E geralmente não são positivos, né? Sim. Geralmente não são positivos. Então, esse é um outro campo, um dia nós podemos falar mais, que é da programação que é feita na mente das pessoas. Quando você vem para a sociedade, é uma criança, sua tela está em branco. O que você vai recebendo de conceitos de bem e mal, certo e errado? Aquilo que lhe é passado primeiro pelos seus pais, depois pela escola, depois pelas autoridades. Então, todos os seus paradigmas, seus parâmetros são confeccionados, são fixados em você pela autoridade prevalecente. Então, quando você é criança, você reconhece no seu pai e na sua mãe a autoridade. Se ele diz isso é certo e aquilo é errado, você admite e pronto. Depois, na escola, é o professor que te diz o que é certo e errado. Se ele disser que na história aconteceu assim, assim, assado, você assume e pronto. Depois tem as autoridades. Então, sua mente ela é programada por terceiros desde a tenra infância. E as sugestões de programação vêm através da mídia, vêm através dos filmes, das músicas que você fica repetindo. E à medida que você repete músicas, repete textos, isso programa. E o sistema reticular entende que isso é uma prioridade para você. À medida que você assume dessa forma, aquilo vira um padrão de comportamento. E aí você começa a ter pensamentos que não são seus. Você fala assim, pô, isso aí tá vindo na minha cabeça. Uma música que fica se repetindo na sua cabeça, já te aconteceu, né? Sim, certamente, sim. Né? Aquela música fica repetindo na sua cabeça. Então, entender como se programa uma mente é fundamental para você defender a sua mente da guerra cognitiva em que estamos. Dá um podcast? Talvez dê, vamos conversar sobre isso. Então vamos. Já vamos projetar esse podcast aí, mano, Walter. Eu assisti o 143. Mandei mensagem pro professor, falei, professor, é 1h50, isso aí dá um podcast inteiro. Não é não? Verdade. E já fomos para 5 horas, né? E agora eu tô vendo aí um podcast inteiro também. Vai lá, mano. Esse é tipo aquele episódio que a audiência se mantém e isso quer dizer que todo mundo continua querendo te ouvir mais e mais, né? As pessoas vão ficando, né, obviamente, até tarde, sem meio que se importar com amanhã, né? Quer saber mais e mais, quer mais informação e... É verdade, a Heloísa... Só complementar, claro. Mano, desculpa te interromper. Pô, 2 horas da manhã, quase 4.000 pessoas assistindo, as pessoas continuam. É incrível. Deixa eu só falar, magnífico. Nós temos que agradecer muito a essas pessoas, né? Porque eles estão realmente preocupados em entender o que está acontecendo. É incrível que a gente... Eu sempre lembro isso. Olha como, às vezes, Walter, Glauber e você que nos ouve e vê, o mal trabalha para o bem sem perceber. Os caras colocaram tantos catalisadores que as pessoas começaram a querer entender o que estava acontecendo. Ao querer entender, foram atrás da informação. Indo atrás da informação, hoje são mais fortes e mais inteligentes. Excelente, perfeito. É isso, cara. E tu vê que, assim, tem uma audiência rotativa, normal, o podcast sempre tem audiência rotativa, mas esses aí são os que estão firmes, né? Então, 4.000 pessoas é magnífico. Magnífico então, mesmo. A salvação individual, né? A salvação individual. Mas esses aí estão em busca dela, né? O esforço próprio é essencial. Eu tenho um comentário que eu faço sobre a busca da salvação injustificada, que eu falo com os membros do canal. O que é isso? Toda vez, Glauber, Walter e aqueles que nos ouvem veem, toda vez que você transfere o centro do poder para o terceiro, você se coloca numa zona de desconforto. Por exemplo, uma pessoa pensa assim,
eu só serei feliz se eu manter meu casamento. Está morto. Porque ele transferiu as possibilidades de ser feliz para alguém que ele não sabe se amanhã estará aí. Por quê? Porque pode morrer. Sim. A pessoa pode ter um acidente, pode simplesmente não querer mais. Eu só me sinto bem se eu estiver no emprego tal. E se você não tiver amanhã? O centro do poder é sempre dentro de você. É onde você tem autonomia, onde você tem domínio. Fora de você, só existe impermanência, mais nada. Perfeito. Sensacional. É isso aí, mano, Walter. Vai lá. A Heloíse Elô, ela pergunta o seguinte: como funcionará o tráfico quando adotada a moeda digital? E também tem um outro superchat que eu vou emendar quando o senhor responder essa contribuinte aí, a Heloíse. É o comentário que eu fiz. A tendência é que o CBDC só seja implantado de forma definitiva após o checkmate global. Porque senão o tráfico e outras atividades ilícitas não têm onde fazer reserva de valor, que hoje fazem no dinheiro físico e estão migrando para o Bitcoin, Ethereum e outras moedas desse tipo. No CBDC não tem como, porque ele é totalmente rastreável. E como o interesse da moeda digital, né? CBDC é uma pauta, é uma agenda que tem que ser cumprida. Ele só virá ao final. Eu só preciso da válvula de escape para enquanto é necessário. Exatamente. E o outro superchat, Glauber, emendando isso daí, é o Júlio Bessa. Ele fala: professor, se até as criptomoedas serão extintas após o checkmate, o que será do poderoso crime organizado internacional, mancomunado inclusive com os governos dos países? Ele, de certa forma, a resposta já está implícita na pergunta. O crime organizado para a parte integrante do sistema único. Então, na verdade, é uma simbiose. Quando os dominadores globais pensam a situação, eles pensam sempre um governo único que integre todas as suas partes. Você acha que o tráfico está fora, não é DG? O tráfico é uma fonte de dinheiro para os DGs. Tráfico de órgãos, tráfico de crianças, etc. Isso tudo vai ser integrado no pensamento deles, não é que vai se realizar. Okay? Faço sempre essa observação. É o que eles pretendem. Que isso tudo seja integralizado, absorvido numa simbiose de um governo único. Então não faz distinção. Não vai haver mais crime organizado da forma que a gente vê hoje, porque eles serão o próprio crime organizado. Eles são o próprio governo. Exatamente. Vão estar dentro. Né? O governo único será o próprio crime organizado. Nada de democracia, nada de liberdade de expressão, nada de discordância, nada de divergência. Você faz a sua parte, recebe aquilo que você tem que receber por isso e agradece que você está tendo comida, casa, etc. Ponto. E as riquezas, como é que vai ficar? As riquezas geradas são para eles. Tudo para eles. É, simples assim. Mano, Walter, vai ser ruimzão viver nessa época aí, mano. É o inferno, mano. É o inferno. Mas não quer dizer que nós vamos chegar lá. Está se trabalhando para que não se chegue lá. Aí mandei a informação errada aqui, professor. Porra, caí, cara. Tem a resistência. Logo eu, cara. Tem a resistência. Logo a informação do Fala Globo padrão, raiz mas não chegaremos lá. É isso aí. Aí eu dei mole. Mano, Walter, fico olhando pra você, fala igual você. Pô, guerreiro, aí não, guerreiro. O preço, a mente, é uma vigilância constante, já percebeu? Esse trabalho de reprogramar a sua própria mente é algo que você tem que fazer a cada minuto no dia a dia para desprogramar os parâmetros que foram colocados na sua mente antes. Aqueles parâmetros de que sofrer é bom e um monte de outras coisas. Para que você leve para o topo do seu sistema de atenção a felicidade, a harmonia, a prosperidade, a saúde, tudo aquilo que lhe convém. Bom demais. Vai, mano, Walter. Outro superchat que eu tenho aqui, Glauber, é da Inde87. Fala o seguinte: nosso povo está sendo dividido. Quanto tempo de nação ainda temos devidos às ações internas e externas? Isso vai depender muito da interação das variáveis no ano que vem. Volto a dizer que ano que vem é um ano decisivo, estratégico, ok? Vai depender do jogo global, do interesse que as potências, as facções
se entendam ou não, da necessidade que eles possam ter de tornar o país mais vulnerável, o Brasil, e a maneira como os governantes locais vão reagir a essa situação. Então, tempo de nação nós temos, mas como a nação atual vai depender da interação dessas variáveis. Professor, deixa eu complementar aqui, Claro. cara. O comentário do Miguel. O Miguel é membro do canal, então, Miguel, gratidão, obrigado. Ele falou: como fica a situação do governo brasileiro que liderou o fim do monopólio do dólar e fez crítica radical a Israel, né? Sofreremos retaliações? Certamente. Lembra que eu falei? Lula está numa situação difícil, e aí coloca o Brasil numa situação difícil, porque simplesmente ele hoje representa o antagonismo à facção Washington e pró-Israel que ganhou. Sim. Você veja que o Biden não teve grandes problemas com o governo brasileiro. Já com Trump o ritmo vai ser outro. E tudo isso que o governo atual fez, e ele não vai conseguir mudar esse roteiro facilmente, porque a base dele exige esse comportamento, eles vão ter um problema sério com a nova facção ganhadora nos Estados Unidos. E aí, por conseguinte, o Brasil. Né? Até o Elon Musk, vamos dizer, que hoje é uma figura de mando, de proa nos Estados Unidos, digamos que o Elon Musk não está muito feliz com as estruturas judiciais brasileiras. A boa notícia é que se a mão que manda e ela coloca o peão que ela quer aonde quer, é só mudar o peão, né? Não é difícil para eles. Aliás, é muito simples. Basta ver o momento certo. E você nunca mexe uma peça sem ter outra para botar no lugar. Pô, começa a ficar subliminarmente, fica difícil, né? Mas olha só, professor, já que você citou Elon Musk, lembra que em algum momento da nossa conversa eu falei assim, não sei se eu deixei passar alguma coisa, vai, mano, volta, ganhou um superchat, porque fugiu. Era sobre Elon Musk. O senhor falava sobre Trump, o ataque ao Canadá, onde ele falava ali que o... Observa uma coisa, para a gente só fazer essa ligação. O Elon Musk nunca foi republicano. Isso. Ele declarou várias vezes o apoio dele aos democratas. Ele falou, inclusive, que ele financiou campanhas democratas. Ele sempre foi democrata, sempre apoiou a facção europeia, do Biden, etc. Né? Da introdução do woke, da introdução do ESG, introdução do DEI, etc. De repente, há um mal-estar, o governo Biden começa a persegui-lo, prejudicar as empresas dele, e ele migra para a campanha do Trump. Até que ele aparece lá naquele primeiro comício, né? Com boné e tal, ele fala Dark Maga, tudo. Né? Então, a partir dali, você vê simplesmente alguns pularem dentro da campanha do Trump sem que tenham necessariamente no seu passado e na sua biografia nenhum endosso para isso. É um pulo para dentro de uma campanha puramente oportunista, puramente de circunstâncias. Ele foi um dos maiores doadores da campanha do Trump. Sim. Certo? E agora há um preço. Né? Eu já falei isso no vídeo. Veja lá, o Trump faz uma festa em casa, ele está lá, fazendo fotos junto com a família Trump. O Trump, ele vai lançar um foguete, o Trump vai lá. Trump liga para o Zelensky, ele pega no meio da ligação. Ele vai lá, faz reunião com um embaixador iraniano. O que isso tem a ver com o departamento dele, que é o Departamento de Eficiência Governamental? Então, hoje ele é uma eminência parda, porque ele não representa só por si próprio, que é o homem mais rico do mundo, mas ele representa um grupo dessa facção que apoiou a facção pró-Israel, que não era inicialmente a facção do Elon Musk. Acho que por uma questão de conveniência se aliou à facção Washington-Israel. E é quem vai estar dando as cartas no momento, junto com a facção Washington-Israel. E vamos sentir, como eu falei lá atrás, vamos sentir quem derruba quem. O Trump derruba os cavalos de Troia, os cavalos de Troia derrubam ele,
ou eles vão viver em equilíbrio. Conviver. Agora, essa do Elon Musk, o ponto motivador é que ficou desinteressante pro negócio dele, ou porque o elo com Israel é muito forte? E antes, né, quando ele apoiava os democratas, não tinha nenhuma questão com Israel. Vamos lá. Como é que o Elon Musk cresceu? Ele cresceu com os contratos do complexo industrial militar. A Starlink é uma rede de satélites que você vai fazer, ele provê comunicação internet civil. Mas o principal objetivo não é esse, não. Quem proveu, por exemplo, comunicação militar para a Ucrânia foi a Starlink. Fora isso, todas as empresas do Musk, seja a Neuralink, etc., Tá ligado? estão ligados a esse complexo industrial militar. Ele tem contratos bilionários com o Pentágono, com o Departamento de Defesa e com a NASA. Eu pergunto a você, se você é um cara libertário, se você é contra o sistema vai te dar dinheiro? Negativo. Então, segue o dinheiro, pô. Negativo. Pois é. Entende? Se o cara ficou bilionário sendo um veículo para o sistema de defesa, para as agências, eu divulguei há uns 7, 8 programas atrás, vídeos, um contrato dele com a NRO de montar um sistema de satélites espiões, tá, que ele está montando. Então, assim, você acha que um cara que não é do sistema, um cara que confronta o sistema, recebe contratos bilionários da NASA, do Departamento de Defesa, do Pentágono, do sistema de inteligência? Claro que não, isso não existe. Ok? Agora, esse cara, de repente, troca de lado e pula para dentro do governo Trump. O que significa isso enquanto sinalização? Sinalização é o seguinte, né? Vamos te apoiar. Agora, isso tem preço. E vai ter preço. Pois é, mas ele tem um bom controle da narrativa, que é a narrativa do filho, que agora é filha, e claro, aí a guerra declarou a guerra para a cultura woke.